dia, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. E permaneça conduzindo e ajudando a discernir. Obrigada pela acolhida, estou me sentindo realmente bem em casa. Tem muito amor aqui, a gente sente a presença e a paz de Deus aqui. Então é um privilégio poder estar com vocês. Gostaria de compartilhar com vocês, combinamos sobre isso, um despertamento necessário no meio do povo de Deus, não só no mundo como um todo, mas principalmente no meio do povo de Deus, sobre a relação com a tecnologia. O que está ou não afetando, de que forma positiva ou negativa, a família. E, na minha experiência como conselheira cristã, há mais de 15 anos, isso tem me assustado em perceber que não há diferença entre as famílias do povo de Deus e as famílias que não conhecem a palavra de Deus. O povo de Deus, sem se dar conta, na maioria das vezes, sem se dar conta, tem assimilado o padrão mundano de vida, e por isso nós temos visto nas igrejas o aumento do adoecimento da ansiedade, da depressão, e um adoecimento que eu acho pior ainda, o da indiferença, o da anestesia espiritual. De ver que as coisas não estão indo numa direção muito adequada, estarmos dentro da igreja, temos uma busca legítima, mas não estamos conseguindo reagir. Então, precisamos conseguir reagir. E eu já fico feliz de ver a presença da consciência de oração aqui, porque não tem outro caminho senão esse. Me assusta, eu transito por várias igrejas de várias denominações e me assusta ver como está aumentando o número de frequentadores de igrejas, mas não de cristãos. E chega a ponto de, às vezes, eu pegar um adulto de 50, 60 anos de idade, nascido e crescido na igreja, segunda, terceira geração dentro da igreja, e não se dá conta, frequenta as atividades da igreja e não se dá conta de que não é convertido. Porque a evidência da conversão é transformação de vida. Não é cartão de milhagem de frequentar culto e atividade da igreja. Temos que estar presentes na igreja para a vida comunitária por amor. Não porque é um clube social legal, não porque me ensinaram que tem que ser assim, não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Você quer desafiar a igreja, eu nem vou fazer isso aqui, tá? Só estou falando rapidamente. É perguntar assim, por que você está vindo aqui? Vem essas respostas automáticas, porque sim, e por trás desse sim tem um medo de morrer sem estar com Deus, apesar que não se procura Deus, porque eu estou acostumado, porque minha família é da igreja, porque meus amigos, a resposta que eu ando ouvindo com mais frequência até pelos jovens, porque os meus amigos estão na igreja. Se qualquer uma dessas respostas é a que veio à sua mente, vou te contar, tem clube que é mais legal, tem amigo que às vezes é mais cristão fora da igreja do que dentro da igreja, costume talvez não seja, tem outros costumes mais interessantes. É assim que você vai acabar raciocinando. Então, não pode ser nenhuma dessas respostas. Porque eu estou acostumado com minha família é de lá, porque meus amigos é de lá. Quer dizer, se os seus amigos deixarem de estar, sua família deixar de estar, é o motivo para você parar de vir à igreja também. Então, o que está acontecendo conosco? Por que essa inércia? E aí é preciso começar a compreender um pouco melhor esse tal cenário de pós-modernidade que a gente já está cheio de ouvir. Eu já ouvi falar sobre isso, já li sobre isso, mas aqui eu quero provocar vocês, através de um quadro, por favor, para que você reflita sobre a sua vida e sobre algumas questões que nós normalmente não fazemos para nós mesmos. Eu já li sobre a pós-modernidade.
Eu já vi desse negócio de tecnologia. Estão enchendo a paciência que, cuidado com a tecnologia. Mas poucas vezes a gente para ter esse momento de autoavaliação. É para isso que eu quero te convidar nesse momento. O que está ali? O que eu chamo de circo dos horrores. Que tem uma cara bonitinha, né? Interessante. Principalmente aqueles ovinhos coloridos, que eu chamo de 5 forças, que você já está careca de conhecer. Consumismo, oportunismo, imediatismo, hedonismo, né? A cultura do prazer. Não quero problema, não quero dificuldade. E o individualismo. Agora, poucas vezes a gente para entender que, por exemplo, ao falar de consumismo, é diferente de consumo. Consumir, todos nós precisamos. Nós precisamos comer, vestir, estudar, nos locomover, ter lazer, ter atividades culturais. Isso é consumo. Dando um exemplo, consumismo é a deformidade disso. Né? Necessidade de fazer coisas pontualmente ou de planejar a vida é uma coisa. Imediatismo é a deformidade disso, que nos leva a atitudes impulsivas e sem medir consequências. Hedonismo, a cultura do prazer. Embora pareça que essas 5 forças sejam coisas recentes da pós-modernidade, não. Elas surgiram na vida do ser humano desde a queda em Gênesis. O que foi proposto por Deus é o consumo, é a consciência do Kairos e do Cronos, né, o tempo cronológico e o tempo certo de fazer as coisas, que muitas vezes é distinto do cronológico. O prazer, sim, mas a convivência com as obrigações e com o que vem, né, o que é o verdadeiro prazer. A individualidade, não o individualismo, que é a deformidade da individualidade, é o egoísmo. Tudo isso surge na queda. Deus propõe e nos pôs à disposição um santuário para nós usufruirmos. Tem aqui tudo que vocês precisam comer, basta colher, preservar, cuidar, conviver e cresçam e multipliquem. Vou falar de uma maneira mais rústica, né? Deus deixou tudo à disposição e falou: façam amor e curtam as pessoas que vierem desse amor. Olha isso, gente. Coisa que hoje a gente trabalha para ter lazer, nós perdemos essa oferta saudável de como fazer isso da forma certa. Com a entrada do pecado, resolvemos fazer do nosso jeito. E aí o mal no coração humano quer o quê? Quer acúmulo, quer competitividade, quer ostentação, eu tenho mais do que você, ou eu te domino. A revolta, a amargura quando se é dominado, quando se não tem. Esse é o padrão humano da cultura que nós desenvolvemos. Agora, o que aconteceu ao longo da história do homem? O nosso modelo de produção humana foi acentuando o poder dessas 5 forças na nossa vida. Nós desenvolvemos isso e nós padecemos por causa disso. Agora, tudo isso aqui, hoje em dia, está incrementado pela tecnologia, que acelera os processos. E é lógico, a culpa é da tecnologia? Não, não é. Como a gente já culpou muitas vezes o dinheiro pelo mal no mundo, né? Não, nós é que decidimos a forma de lidar com isso. Então, nós somos agentes e vítimas desse processo. Nós somos coparticipantes dessa construção. Independente de estarmos dentro da igreja, continuamos humanos. A carta aos Romanos deixa isso claro nos 3 primeiros capítulos. Estamos salvos, isso não foi por mérito nosso, né, foi pela graça de Deus, né? Mas temos a oportunidade de sermos novas criaturas, mas a velha criatura vai tentar sempre vir à tona. Então, a santificação é um processo
de renovação e firmação da nossa consciência em Cristo diária. Porque isso aqui continua ativo, intensificado e cada vez mais veloz. E o que é pior, né? Você pode pensar, ela está falando da gente ter controle sobre gastos, de não consumir. Não. O maior desafio é perceber que, na pós-modernidade, essas 5 forças que coexistem, né, e uma alimenta a outra, desenvolveram um raciocínio nosso ao longo da história do ser humano que hoje fez, né, hoje, né, nesse cenário de mundo contemporâneo, transpôs a relação com a materialidade para a relação humana. Então, nós temos uma cultura de consumo e descarte de relacionamentos. Amizade, casamento, criação de filhos, relação dos filhos com os pais. Bom, se me der o que eu quero, ok, senão não serve mais, eu descarto porque tem outros modelos disponíveis no mercado. O incremento da industrialização acentuou mais ainda, começou a deixar mais dinâmico esse círculo. Então, hoje é simples, se eu estou casado e começo a ter problema, não estou mais afim, eu vou embora da relação. Porque tem outros produtos sendo oferecidos para mim no mercado com mais facilidade. Amizade também. O que é amizade? Nós chegamos a um ponto de perder até a capacidade de distinguir níveis de relacionamento. Observem isso na vida da gente, na vida das pessoas à volta. As pessoas não distinguem mais qual é o lugar social, papel social, numa relação de amizade, qual é a dinâmica numa relação de amizade íntima, qual é a relação na dinâmica familiar, de família nuclear. Então, quais são esses níveis de relacionamento? O que é um amigo pessoal? O que é irmão de sangue? O que é irmão na fé? O que é colega de trabalho? Hoje as pessoas passam tantas horas trabalhando que elas desenvolvem um vínculo afetivo e sexual mais com as pessoas do trabalho do que com as da família ou de relacionamentos pessoais. Por isso, tanta infidelidade acontecendo. Até dentro das igrejas, né? Quantos pastores não caem? Quantos líderes de louvor, de outros ministérios, não caem por envolvimentos indevidos? Será que nós estamos atentos a isso na nossa vida? Você continua sabendo distinguir quem é teu amigo íntimo, aquele com quem você tem a confiança de compartilhar coisas mais profundas? O que é um colega? A relação com os irmãos da igreja, como é que está isso na sua vida? E a família, como anda? Eu observo, e não me isento disso, eu sou humana tanto quanto vocês, né? Nas nossas relações familiares, nós assimilamos ou mantivemos o padrão mundano de pensamento. O que é ser um bom pai e uma boa mãe? É dar comida, escola, teto, roupa. Desculpe, isso não é ser bom pai e ser boa mãe, isso é o mínimo de um pai e de uma mãe. Por isso que precisa planejar casamento e filho. Né? Ou, no mínimo, ter a consciência que, se resolveu ter vida sexual, sabe que uma das consequências pode ser uma gravidez. Mas hoje nós temos praticidade nisso. Né? Uma gravidez indevida eu descarto. Né? E aí fica-se banalmente discutindo. Não, mas aquela criança que está naquele ventre é pessoa a partir de que mês? Hoje a neurociência está descobrindo que, a partir da fusão dos gametas, já tem um ser humano ali. Né? Já se começa a desenvolver a consciência, independente do cérebro estar desenvolvido. Você faz uma regressão psicanalítica, né? Uma regressão séria, não essa de abracadabra que a gente vê de cursinhos de final de semana, né? Mas a pessoa tem recordações do tempo da gestação da mãe, dos 3 primeiros meses de gravidez. Como pode? E descreve. Minha mãe estava em tal lugar, aconteceu isso e foi isso. Né? E não é nada espiritualista, é científico. Então, como nós estamos lidando com a família hoje? Os filhos, que consciência hoje um jovem, um adolescente, uma criança,
dentro do seu limite de capacidade de consciência, que também é fisiológico, como está interpretando e entendendo a vida familiar? É aquele lugar, quando eu volto da escola, é para onde eu tenho que ir? Ah, não, aquele é aula de inglês, é aula de judô, é aula de basquete. Ah, é aquele lugar onde eu durmo. Quando não é no banco do carro que se dorme. Como é que nós estamos lidando com isso? E aí eu sei, já estou até percebendo por alguns olhares, aquele questionamento se essa mulher é louca. O que ela quer? Que a gente vá para o meio do mato de novo? Eu gostaria, sinceramente, tenho pedido para Deus que uma hora eu consiga sair dessa loucura, dessa pauliceia desvairada, né? Mas não é isso, porque o desafio do cristão não é se isolar do mundo fisicamente, é se isolar aqui. Então, é o convite para você se dar conta que talvez você esteja resistindo pouco, que você esteja se entregando. Ah, mas espera aí, mas na empresa onde eu trabalho, se eu não ficar 10 horas lá, a coisa não rola. Isso que você não aprendeu a orar. Falo isso também por tanta lambada que eu já levei da vida, que Deus precisou pegar o trator dele e passar em cima, assim. Primeira ré, primeira. Falo isso por experiência de vida. Eu me converti de adulta, há 18 anos. E fui experimentar isso. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li no início da minha conversão, eu acho que é do Philip Yancey, mas não tenho certeza, é Ocupado Demais para Deixar de Orar. É um livro precioso que te confronta com o que está na palavra de Deus. Às vezes a gente precisa ler outros livros, porque a gente não lê a palavra de Deus, né? Ou leu, mas não quis se fazer de tolo, aí, né, de desentendido. Aí Deus usa pessoas que escrevem para nos confrontar. E o livro fala isso. Quanto mais atividades você tiver na sua vida, ore. É aí que você tem que orar mais. E uma coisa que eu experimentei na minha vida e experimento até hoje. Quantas vezes a gente se envolve em atividades sem necessidade? São laçadas espirituais que nós não nos damos conta. E quantas laçadas não vêm com a cara espiritual, que você acha que é de Deus? Ah, então agora eu vou ajudar na minha igreja nisso aqui, fora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Ou dentro da própria igreja você ocupa tantos espaços que você fica exausto, sobrecarregado, não deixa outros colaborarem, porque você toma espaço de todo mundo, e você acha que está servindo a Deus, e o demônio te laçou dentro da igreja. Que hoje o campo que o demônio mais atua não é no mundo, é dentro da igreja, convencendo o crente que ele está bem. É onde eu percebo o demônio mais atuar. Ele não precisa mais ir lá fora, provocar a gente, fazer a gente cair lá fora. Ele fica por aqui, anestesiando a nossa consciência. Ó, está tudo certo. Você, no fim de semana, vai no culto, você dá dízimo. É uma estratégia muito refinada. E não é de capetinha, é de alto nível. Eles têm escala hierárquica também, né? Então, isso não é brincadeira. O demônio não é uma metáfora da cultura grega, como alguns teólogos dizem na Bíblia. Eu falo, coitados, não conhecem a Deus e não conhecem a Satanás. Eu falo isso porque eu vim do meio esotérico, mexi com umas coisas interessantes, demoniacamente interessantes, e eu não me dava conta disso. Mas a palavra não volta vazia, né? Minha avó lia muitos evangelhos para mim de pequena, e eu olhava e falava, só que é esquisito, só que é autoritarismo, só quer invadir os outros, querer dominar os outros, querer fazer isso, querer fazer aquilo, provocar tantas coisas ruins, né? Então, eu agradeço a Deus, porque quando eu pude conhecer a palavra dele, eu não me esqueci desse outro lado. E hoje nós temos a igreja difundindo uma anestesia até nesse sentido, né? É diferente a gente falar, como foi falado aqui, né, que, poxa, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós temos que vigiar. A palavra de Deus também fala para orar e vigiar. E aí a igreja vai ficando esperta, o demônio vai incrementando a estratégia dele.
Então, o grande perigo hoje é estar laçado espiritualmente dentro da igreja, preso nesse ciclo aqui. Ah, mas a minha área é de vendas. Então, é uma prática comum a gente ganhar propina. Mas é um dinheiro que eu dou no dízimo da igreja. Já ouvi isso em aconselhamento. Falei, irmão, espera aí, vamos pôr em ordem algumas ideias bíblicas aí, né? Como é que funciona isso? Né? Certa vez eu vi um falar assim para mim, eu sou advogado de político corrupto. Falei, como assim? Você está evangelizando eles também? Não, não, não. Uma coisa é minha vida com Deus na igreja, outra coisa é a minha profissão. Eu falei, que tempos confusos são esses? Né? As gerações mais novas, jovens aqui presentes, não digo isso especificamente para nenhum de vocês, porque não conheço a vida de vocês, mas está comum eu receber adolescentes novos, né, de 14, 15 anos em aconselhamento, que já têm uma vivência sexual. E eu agradeço a Deus deles virem até mim, confiarem e se abrirem. Né? Alguns também que têm altos bloqueios sexuais. E a família não orienta. Né? Pai e mãe têm mania de evitar esse assunto com o filho, e não deveria. Sexualidade é linda, é um presente de Deus. Mas, quando a gente apresenta devidamente ela, não espere o mundo apresentar primeiro para o seu filho. Né? Já atendi criança de 7 anos, traumatizada, de família cristã, porque nunca tinha imaginado como é que se vinha uma criança ao mundo, e a coleguinha de 7 anos da escola pegou o celular e mostrou um filme pornô. Então, o primeiro impacto de despertamento sobre sexo e sexualidade daquela criança de 7 anos foi da pior forma possível. E gerou marca, a ponto da criança estar com 11 anos e falar, Deus me livre, eu não quero nem pensar de namorar alguém, de beijar alguém, eu tenho nojo disso. Deu um chacoalhão na cabeça da criança. Então, nós estamos assim, né? Deixando o mundo criar nossos filhos. Porque nós estamos ocupados trabalhando para ter dinheiro. Para ter um carro melhor, uma casa melhor. No Brasil, isso é um problema seríssimo, essa cultura de imigrante. Nós somos um país de imigrantes. Né? O brasileiro natural é o índio. Nós temos uma cultura de povos migrantes aqui. E essa cultura é complicada, principalmente na América Latina, porque é a questão da terra. Eu preciso ter um pedaço de terra, um teto meu. Ok, por questão econômica é bom. Mas, às vezes, a gente garante aquele teto, que vai até dar briga depois na herança, né? E não vemos que o melhor capital, o melhor patrimônio para deixar para filho é uma boa educação. É uma consciência com Deus. É uma boa educação escolar. Hoje as famílias terceirizam isso também. Né? Não vejo pai e mãe olhando lição de filho, perguntando o que está acontecendo na escola, o que está aprendendo. Quer fazer um bom investimento para os seus filhos? Invista em boas escolas e invista no seu tempo com ele, partilhando a palavra de Deus, ensinando a orar. Eu atendo muitos casais também no aconselhamento, casais de líderes, muitas vezes, e esse papo do casal orar junto não está mais na moda. Ninguém ora junto. Que é bom, porque quando um está meio devagar, o outro puxa. Famílias que oram juntas também não. Parece que isso é coisa de crente velho, de 2 gerações atrás, né? Aquela vovozinha, aquele vovozinho. Por quê? Porque hoje não dá tempo. E quando dá tempo, a gente quer ver a série na Netflix, que é muito bom, eu adoro. Mas também, recentemente, Deus me deu um chacoalhão. Você não tem tempo para falar comigo. Você cujo ministério é instruir o meu povo, mas você tem tempo para emendar uma série na outra. Né? A nossa humanidade. Eu não tenho vergonha de falar. Também é minha luta. Eu não estou falando aqui na frente porque eu sou uma santa, uma super crente, que veio aqui dar lição de moral em alguém. Não. Deus tem me incomodado muito
na minha própria vida e para também falar assim, gente, desperta. Desperta, a gente precisa sair da zona de conforto, porque esse círculo aí não para. E algumas crises que nós estamos vendo ali, as 5 principais, né? Identidade, as pessoas continuam procurando do lado de fora o que elas têm que achar do lado de dentro com Deus. Quem atribui tua identidade não é o mundo, é Cristo. Ele te ensina a se perceber, a você se perceber. Poxa, quais os talentos que eu tenho, quais os dons que o Espírito Santo está me dando ou quer me dar? Com o que eu me viro bem? É você descobrir qual é o projeto original de Deus único que é você. Você é uma combinação única de genética, você é uma combinação única de história de vida. Pense no universo. Quando a gente vê na TV, né, aquela coisa escura, cravada de astros, a Terra, o Sol. Pensa na dimensão, a gente tenta, né, alcançar um pouquinho da grandiosidade de Deus. Agora, venha para o micro-universo. Você é uma grandiosidade de Deus. Nesse universo inteiro, imenso desse jeito, não tem ninguém igual a você. Nem o teu irmão gêmeo idêntico, se você tiver um gêmeo idêntico. Não localizei. Gêmeas idênticas. Conversem com elas, eu tenho certeza que são pessoas diferentes, porque o sopro divino ali em cada uma é único. Ainda que a genética seja a mesma. Então, essa combinação de genética, de história de vida, né, de processamento das experiências de vida, e do fôlego de Deus é único em você. Você é uma obra única de Deus. Você tem que se tratar melhor. Você tem que aproveitar tudo isso que nós cantamos aqui, falamos aqui. Você não está aproveitando devidamente tudo que Deus te oferece. E não é pouco. Ele te oferece a ser co-criador com Ele. A fluir a imagem e semelhança que você é dele. Que, aliás, cientificamente se processa aqui no lóbulo frontal. Nós somos a única criatura capaz de saber que existe, de questionar a existência, de questionar uma origem, de estabelecer uma relação com a inteligência criadora. Nós somos a única criatura que é inteligência pessoal, como Deus é inteligência pessoal. O resto das criaturas são inteligências instintivas. Tem um comando genético da espécie ali e reagem ao comando genético. Nós temos um comando genético, mas Deus nos deu a imagem e semelhança dele, a capacidade de ter domínio sobre tudo isso. Então, filho de Deus, ou pelo menos nós aqui a partir de hoje, não podemos mais falar, eu sou assim, porque eu sou sanguíneo, porque eu sou colérico. Desculpe, nada contra o autor do livro Temperamentos Transformados, mas os crentes assimilaram isso de uma forma distorcida, a forma a se acomodar. Pedro não se acomodou a ser Pedro. Não é? Quando o galo cantou, ele se deu conta disso. Que não tinha mais desculpa para ele ser como ele era. Que ele já conhecia Cristo. Que ele tinha que mudar. Então, essa cultura de, eu sou assim, o único eu sou é Deus. Você está sendo. Então, saia da zona de conforto e reaja. Tente não ser pego pela crise de identidade, porque esse círculo vem disso. É só ver a mídia. Se você quer ser amado, tem o cartão tal, vista a roupa tal, viaje para tal lugar, faça isso, faça aquilo. A mídia fica dizendo para você quem você deve ser. Você exerce diariamente o teu discernimento diante do que você absorve da TV, das revistas, das séries. O problema não é ver a série, é ver a série com discernimento.
porque tudo posso, mas nem tudo me convém. Crise de gêneros. Também essa roda viva está vendendo isso, porque a ideia é vender, né? Você pode ser o que você quiser, não interessa se a sua genética biológica é de macho ou de fêmea. Nasce assim. Não, não nasce assim, a ciência sabe muito bem disso. Tem manipulações grotescas na TV. E uma série de interesses políticos econômicos para convencer as pessoas a cair no relativismo. O cérebro é diferente do homem e da mulher, na forma de processar as informações. Na parte física também, a partir dos 20 anos, a proporção entre massa cinza e branca do cérebro do homem e da mulher é diferente. Temos o mesmo nível de capacidade, mas a forma de processar as informações são diferentes. A unidade feminina tem uma especialidade, a masculina tem outra. E uma tem o que aprender com a outra. Crise de ideais. Nós perdemos os referenciais ideais. Inclusive nós, povo de Deus, que tem um referencial fortíssimo, único e verdadeiro em Cristo Jesus. Hoje tudo é relativo. O que você acha que é um pai ideal é diferente do que eu acho que é um pai ideal. Mentira, isso é engano dessa cultura. E nós somos chamados a viver a contracultura, um movimento contrário à cultura humana. Então, existem parâmetros, sim, a psicologia sabe disso, a neurociência sabe disso, mas, política e economicamente, é mais interessante confundir para manipular, para vender, para usar. Somos mais um produto disponível no mercado. Crise do patriarcalismo e do nacionalismo. O que é isso? Ao longo da história humana, e cada vez mais, as fronteiras geográficas vão desaparecer. O que a gente chama de nação, desde a metade do século passado, já está obsoleto. Antes, quando você falava um país, uma nação, era um limite geopolítico, de recursos financeiros específicos, de tratativas específicas e com uma cultura específica. Desde a criação do mercado financeiro, isso foi sendo derrubado, desde 1920 e 1930. Hoje você tem uma empresa japonesa, mas fala, ela é japonesa, está ali no Japão, ou há uma empresa alemã, só que o capital dela está na bolsa e a maioria dos acionistas não está nem na Alemanha, nem alemão. Então, isso não se funda mais. Poder político e econômico não é mais geográfico, é virtual. Você quer mobilizar pessoas, você mobiliza no mundo todo. Você não precisa mais pegar um avião, um navio, uma coisa. Só entrar na internet, na rede social. Nós não temos, e cada vez estamos perdendo mais, o senso de nacionalismo. Por que a comida? Comida a gente tem de tudo que é tipo. Japonesa, alemã, vietnamita, tailandesa. É só pedir no delivery. Religião também. Nós temos um cardápio de religiões aí para escolher. Rede social, as pessoas se agrupam por interesses, não mais por terem determinados referenciais culturais, nem muito menos morais. Então, por um lado, tem um benefício da globalização, que as pessoas tiveram mais acesso a tudo e têm possibilidade de se unir, mas usado indevidamente também é um desastre. A banalização, a massificação, a anulação da individualidade está cada vez maior. Então, a pessoa, para ter prazer, ela não se questiona mais o que eu quero, o que é bom para mim, o que eu não quero, ela vai para a rede social para alguém dizer para ela o que ela tem que fazer e ser. É só ver o fenômeno dos youtubers. Que você olha e fala, o que esta pessoa, essa criatura, para não blasfemar, acrescenta
as pessoas. E ficou famoso porque fala besteira, porque apresenta baixaria, porque ridiculariza e não respeita ninguém. E ficou famoso, e tem trocentos milhões de seguidores. E quando você vai ver, teu filho é um desses que está seguindo, porque acha engraçado. Não é nem por mal, mas porque ainda não tem idade ou não teve direcionamento para discernir. Patriarcalismo, essa cultura piramidal, que tomou conta da igreja, né? Foi tomando conta da igreja, desde que o povo de Deus quis um rei, e não mais a relação direta com Deus, né? Isso foi piorado quando se uniu ao Império Romano e fortaleceu o que é a mentalidade do ser humano desde a queda, domínio de uns sobre os outros. Uma pirâmide que estabelece que quanto mais para cima você tem valor, quanto mais para baixo você não tem valor. E por isso que a gente trata diferente o presidente de uma empresa do faxineiro. Por isso que a gente trata diferente a trabalhadora que vai lá em casa fazer a faxina. Por isso que a gente trata diferente quem está dentro da igreja. É líder de alguma coisa? Senão... Não é? A gente que está acostumado a transitar em vários ambientes, a gente sente isso na pele. Você entra na igreja, você recebe um tratamento diferenciado. Aqui eu fiquei feliz que eu senti uma igualdade, uma harmonia maravilhosa. Mas eu já fui tratada em alguns lugares que eu fiquei constrangida. De repente, ter almoço. Não, irmã, essa mesa aqui é dos pastores. Eu falei, então, não sou pastora, com licença. Fui para o meio do povo, porque eu falei, Jesus, que parte do evangelho não entenderam? Que soberba é essa? É essa cultura piramidal, que atribui cargos, funções e, com isso, valor humano. E isso é a contramão do evangelho. O evangelho nos ensina que cada pessoa já é de um valor inestimável por si só, por ser imagem e semelhança de Deus. Não porque tem diploma, porque tem cargo, porque tem... Isso é super comum na nossa mente. Eu me pego muitas vezes nessa linha de raciocínio. Investigue a si mesmo se você também não faz isso. Esse aqui é o fulano de tal, tenho que tratar melhor. E até o fulano de tal estranha quando você trata ele normalmente. Porque não é normal para ele ser tratado em igualdade. E eu não estou falando de desrespeito, porque hoje o desrespeito hoje em dia é enorme, né? Você pega a gente de geração mais nova, de geração mais velha, e as pessoas não distinguem com quem eu estou falando, como eu estou falando. Então, não estou falando de educação. Estou falando da cultura de soberba, de esse vale mais, esse vale menos. A educação tem que valer para qualquer faixa etária, né? Então, o trato da igualdade no respeito. Bom, eu vou servir esse café bom para essa pessoa que tem esse cargo, eu vou servir o café bom para a pessoa que também não tem o cargo. Nesses mínimos detalhes a gente percebe isso, até em nós mesmos. Doação. Quem nunca fez doação, né? É para doar brinquedo para criança. Eu vou lá na 25 de março, que é baratinho, aí eu dou aquele brinquedo que vem todo torto, made in não sei aonde. Não, ofereça algo melhor. Criança de orfanato não merece coisa boa? Eu fiquei 7 anos cuidando de uma comunidade, meus irmãos, que eu ficava chocada com o que eu recebia de doação. Resto, lixo. Quantas vezes eu tirei saco de lixo do meio da doação? De coisa que era doada assim, podre. Roupa, brinquedo. Eu falei, nossa, esse aqui pegou aquele quartinho que todo mundo tem em casa, que a gente vai entulhando coisa e não sabe o que fazer. Pôs em saco e mandou para mim. Eu falei, não. Eu falei, não admito isso, não. Por que a criança da favela merece menos? Então, quando eu fazia a sacolinha de fim de ano, o pessoal vinha pedir, eu avisava, eu falava, olha, se não for dar para você colaborar com coisas boas, novas, não colabore. É melhor. Eu não quero alimentar o teu pecado. Estou falando que você precisa comprar a boneca de R$2.000, né?
Mas sabe uma coisinha bonitinha, em ordem? Isso quando a gente não ouve assim, mas você vai dar para a criança de favela, em uma semana está destruído. Isso não é problema nosso, né? Mas nós categorizamos quem vale mais, quem vale menos, né? Como consequência disso aí, algumas consequências, né? Ilustrada ali na primeira figura. O adoecimento emocional, o nível de insatisfação. Todo mundo está insatisfeito, frustrado, deprimido, ansioso. Estou falando da igreja. O espírito de gratidão sempre foi muito pequeno no meio do povo de Deus, normalmente, desapareceu. A nossa tendência humana também após a queda. Reclamar do que não temos e nunca agradecemos pelo que temos. Se tornou normal acordar de manhã. Você acha normal você acordar todo dia de manhã? Você sabe se o teu último dia de vida é hoje? Você sabe se você tem um aneurisma na tua cabeça? Desculpa o choque de realidade, né? Eu não sei. Todo dia eu acordo e falo, Senhor, obrigada por mais um dia que o Senhor me deu. Aprendi a fazer isso depois de ter minha vida em risco, de quase morrer, com uma doença que já era para 5 anos para eu estar morta. E Deus foi tão misericordioso que me curou num sonho. Mas eu entendi o que Ele me ensinou ali. Eu vi como eu era, e até hoje eu me vigio nisso, porque é uma tendência nossa, né? Como eu reclamava. E a doença nem veio por Deus, veio por mim mesmo, pela minha falta de sabedoria, de trabalhar em excesso. Desenvolvi uma doença autoimune que já era para ter me matado. E Deus falou, não. Quando eu entendi, e um dia eu ajoelhei no chão da minha sala e pedi perdão a Ele, e falei, se for para o Senhor me levar, amém, mas muito obrigada porque o Senhor me deu discernimento antes de me levar. Na noite daquele dia, Ele se manifestou em sonho a mim e me curou. E não é porque eu valho alguma coisa, tá? Que a gente acha que quem passa essas experiências, é um servo de Deus. Não, Deus sabe que tem alguém tão cabeça dura aqui que se Ele não desenha, né? E eu entendi que Ele só estava sendo generoso comigo para que eu o servisse. E o dia que eu parar de servi-lo, eu entendi que a minha utilidade é essa. Que não há sentido na vida senão Deus. E nós não entendemos isso. E eu já servi a Deus há 10 anos quando isso me aconteceu. Ele me fez entender que eu servia a mim, na verdade, não a Ele. E que na misericórdia dele, Ele ainda me usava, já que Ele usou até mula na Bíblia, né? E eu precisei entender isso depois de 10 anos servindo a Deus. Então, o que a gente está fazendo com a nossa consciência junto a Deus? O que não tem outro caminho senão conhecer a palavra dEle, senão conversar, ter um tempo íntimo com Ele para aprender a perceber como Ele vai falar com você, que é de uma forma diferente com a qual Ele fala comigo, porque você é um e eu sou outra. E com você, Deus é tão delicado, tão amoroso, que Ele sabe o jeito de falar com você. Só que é relacionamento, né? Você não sabe como é uma pessoa se você não caminhar um tempo com ela. Se você não construir uma jornada com ela. Com Deus não é diferente. A gente precisa construir esse relacionamento, né? Emprego ou profissão? Um dos efeitos desse círculo maluco aí. As pessoas não têm mais sonho com uma profissão. Elas têm emprego. O que apareceu, eu pego. As famílias não orientam os filhos a descobrir qual a tendência, os talentos deles, para eles sonhar e ter o prazer de sonhar com uma profissão. Eu canso de ouvir dentro da igreja pais seguindo o padrão mundano de falar, você vai fazer alguma coisa que dá dinheiro, né? Professor, nem pensar. Músico, menos ainda. Quando a gente não ouve o que é profissão de vagabundo. É ou não é? Os músicos aqui devem ouvir umas coisas, né? Tocar só dentro da igreja. Quem disse? Se Deus te deu um talento para tocar, tem várias formas do talento da música se manifestar em profissão diferente. Não é só no boteco
cantando aqueles sambas com umas letras desastrosas. Tem tanto samba bom e a gente ouve umas coisas terríveis, né? A gente fala, não pode tocar no mundo o músico. Quem disse que não? Deus precisa de gente do povo dele em todas as áreas. Aí nasce aquela pessoa com talento para a arte, imagina. Artes plásticas. Você não é filho de rico? Isso não vai dar em nada. Eu aprendi, na minha história e na história das pessoas que eu já tive a oportunidade de acompanhar, que quando você descobre para que você foi feito, rios de água viva fluem através de você, né? Porque você aprendeu a entender com Deus quem você é, aí o dinheiro vem. Você nem vai até o dinheiro. Agora, que dinheiro que você quer que venha? Porque hoje a gente tem a cultura, dentro do próprio meio cristão, de enriquecimento, né? A prosperidade está muito distorcido o ensino dela, né? O que é prosperidade? Porque a promessa de Deus declarada e firmada é que não vai te faltar nada. Porque tem muita coisa que é erro nosso de falta de sabedoria de lidar com o dinheiro, é crise do país. E muita gente fica com a mentalidade de riqueza. E até isso tem dom, muitas vezes. Já tive a oportunidade de conhecer mais de uma pessoa que tem um dom de onde bota a mão, brota dinheiro. E essas pessoas, curiosamente, elas têm a noção de que isso é para sustentar a obra de Deus. E elas vivem bem, mas elas são comedidas. Elas não seguram. Agora, viver no Brasil é uma aventura, né? A gente se agarra em Deus, porque cada boleto que chega... Ai, será que esse aqui eu consigo esse mês? Está num período assim, né? Mas não é essa a promessa de Deus. E aí, sem querer, a gente ensina isso para os filhos. Olha, escolhe uma profissão que dá dinheiro. Até porque a cultura de colonização do país é essa, mercado de trabalho. Nossas escolas particulares e públicas formam pessoas para o mercado de trabalho, não formam para a vida. Não formam seres humanos. Aliás, o berço disso tem que ser o lar. Mas as escolas, no Brasil, preparam para o mercado de trabalho também, mesmo as de elite. Só as de cultura europeia, que muitas vezes tem uma outra linha de educação. E aí a gente ouve assim, aquela escola é super boa, mas não há prova no vestibular. Em qual vestibular você precisa ser aprovado, da vida ou da FUVEST? Se você puder nos dois, amém. Mas o da FUVEST e não o da vida, você vai ser mais um frustrado aí em breve. Dependência química. A gente vê o crescente uso das drogas, o estrago. Aqui na região de Alphaville, vocês sabem também, que foi algo que, infelizmente, cresceu muito. Famílias vinham para cá para preservar os filhos e agora estão com esse desafio. A bebida, na cultura brasileira, diversão é sinônimo de promiscuidade e encher a cara. Esse é o referencial de diversão do brasileiro. Agora, nós não nos damos contas. Você pode falar, bom, eu não sou dependente de álcool nem de droga, mas você também é dependente químico. Todo mundo tem um Dorflex na bolsa. O remédio para pressão, o remédio para diabetes, o remédio para dor nas costas, o remédio para dor de cabeça, o remédio para cólica, o remédio para isso, o remédio para aquilo. Todos nós nos tornamos dependentes químicos de alguma forma. E Deus não fez a gente para isso. Vou insistir, você precisa descobrir o poder da oração com Deus. Hoje, o hospital, por exemplo, como Albert Einstein, tem um núcleo de estudos sobre oração. Porque ativa a glândula pineal, que é uma glândula que fica no meio do cérebro, que produz melatonina, que hoje a turma compra em comprimido. Né? Ore e ative sua pineal para ela produzir melatonina. É lógico, se você está com ela calcificada ou já foi para o brejo, você tem que tomar o remédio. Né?
mas ativa a glândula pineal, a melatonina tem, junto com a serotonina, tem uma ação importantíssima, que é o nosso bem-estar emocional. Né? Então, pessoas que oram a oração meditativa, a oração que Jesus ensinou, além da coletiva, né, mas principalmente a meditativa, se retirar em silêncio no quarto e conversar com Deus, ela ativa a pineal, ela ativa o sistema imunológico, ela gera saúde em você. Né? Não estou falando para você parar de tomar remédio, para você fazer essas doideiras que às vezes a gente vê aí, né? Mas para você se fortalecer a depender o menos possível de remédio e a depender mais de Deus. Inclusive para te dar sabedoria, de você cuidar da tua alimentação, do teu exercício físico, que são coisas que não são mais opção, né? Eu recebo muita gente assim, eu pergunto, como é que a tua alimentação está? Ai, mas eu não gosto de comer isso, eu não gosto de comer aquilo. Eu falo, bem-vindo ao mundo dos adultos. Tem que comer o que precisa, não só o que gosta. Agora, onde começa esse hábito? Em casa. Vai dar um trabalho fazer filho comer verdura e chuchu, então. Giló. Ah, meu filho não quer. Aí eu dou o todinho, eu dou qualquer outra coisa. Miojo, que é super fácil de fazer, e de ensinar eles a fazerem, né? Para dar menos trabalho ainda. E ele mesmo faz. Delivery. Não estou falando para você parar de pedir uma pizza, tacar uma coxinha de vez em quando. Mas tenta fazer isso só no fim de semana, melhora a tua qualidade de vida, sai desse aprisionamento, desse engano, se liberta de doença e remédio. Deus atua através da nossa razão, Ele nos deu discernimento, como eu falei. Aqui, essa capacidade única nossa de discernir, de dominar os nossos desejos, os nossos instintos e entender o que é melhor para nós. Comércio religioso. Hoje em dia, você tem prateleiras de tudo que é tipo de fé e prateleira de tudo que é tipo de cristianismo. Isso é que eu entendo menos ainda. Prateleiras de ofertas, só que cristianismo é um só. Todo o resto aí são falsos ensinos, que os discípulos alertam nas cartas do Novo Testamento, desde a época de Jesus. Cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas. Avalie a árvore pelo fruto. Não se deixe levar por vãs filosofias, vãs doutrinas. Cuidado. Como é que você vai discernir? Se você não lê a Bíblia e não tem vida íntima com Deus, você não vai discernir se o que estão te falando é sério ou não, é bom ou não. Como é que fica isso? E ali você pode estar olhando e falar, já sei, a questão do divórcio. A questão do divórcio é uma questão preocupante, que está aumentando até no meio do povo de Deus. Uma vez me convidaram para ir numa igreja, que falaram assim, nossa, você sabe, lá tem muito perdão, muita misericórdia. Pastor mesmo já está no 3º casamento. Errar uma vez até entendo. Colecionar casamento é outra história. Principalmente se você conhece a palavra de Deus. Casamento, você é chamado a ter a consciência de que escolhi um parceiro, uma parceira, e juntos nós vamos enfrentar todos os desafios da vida, inclusive o do esfriamento da relação. Você vai casar todo dia. Não é só no dia da festa. Não é só com vestido branco. Não é só com lua de mel. É ter esta maturidade. Você é chamado a adquirir esta maturidade. A coisa não está legal. Quem é o meu irmão em Cristo mais próximo de mim? Meu cônjuge. A gente tem que sentar e ter liberdade de abrir o coração um com o outro. Mas se já não ora juntos, já nem entende para que serve isso, não vai conseguir abrir o coração para o ente mais próximo. E aí, como é que vai lidar com o filho? E aí a gente aponta para o mundo, aquela família disfuncional. Uma coisa que eu descobri com o tempo, não existe nenhuma família funcional. Todas as famílias têm seus monstrinhos internos. Agora, nós somos chamados a ter outra consciência,
a entender o que é esse projeto família da parte de Deus. A gente sabe, a gente levanta a bandeira de defesa da família, mas não sabe explicar por que família é importante. Onde é que está isso na Bíblia? Aí você tem que conhecer a Bíblia, mas tem que conhecer um pouco a manifestação de Deus através da ciência. Daquilo que Ele nos dá como imagem e semelhança dEle, inteligência, a descobrir como funciona. Psicologia do desenvolvimento. Primeiro grupo social com o qual você vai interagir é o lar onde você nasce. Você vai ser modelado para melhor ou para pior dentro desse lar, conforme as relações e a educação que você tiver. E aí, de adulto, por mais que você conheça a palavra, busque a Deus, você vai lutar bastante para desentortar algumas coisas. Então, essa é a importância da família, e de uma família consciente. Pai e mãe têm que entender que ter um filho é ser responsável pelo alicerce da psique da pessoa que vai ser desenvolvido ali. Se você ama teu filho, você prepara ele para a vida. Você dá atenção, você dá amor. Isso é ser bom pai e mãe. É entrar com esse outro lado, além da comida, da bebida, do teto, da escola. Tem gente que tem pouquíssimo recurso, mas despertou para isso. Eu tive a oportunidade de encontrar famílias assim em favela, que mal tinham o que comer. Mas aquele tempo da mãe sentar com os filhos, instruir, falar, e uma mãe criando o filho sem o pai, sem o companheiro. Eu falei, gente, isso aqui é muito precioso, de onde veio? E, às vezes, a gente, toda essa bagunça aí de achar que família de favela é pior que a nossa, que, às vezes, um adulto sozinho não consegue educar um filho, e até condena, a gente não conhece a história daquele adulto, o que aconteceu para estar sozinho, que fatalidades ocorreram naquela vida. Então, e a gente, às vezes, com uma abundância tremenda, e perdemos noção, a gente se acostumou tanto com aquilo, que a gente só acorda quando vai perder. Não espere perder sua saúde, perder seu emprego, perder seu casamento, perder seu filho para agradecer a Deus. De ter o casamento, o filho, a casa. Aquela figura ilustra exatamente isso, a perda da compreensão de lar. Será que a sua casa é um lar? Quero provocar você a pensar isso. Pode mudar, por favor. O que é um lar? O que distingue uma moradia, um hotel, uma pensão, uma casa de passagem de um lar? É uma casa bonita num bairro bom, é um barraco de favela. Você faz aquele local ser um lar ou não? Entendimento de lar é aquele local, ou deveria ser, para onde você volta no fim do dia, ansioso para encontrar as pessoas ali. Onde ali estão as pessoas mais preciosas para você. Não importa a faixa etária delas. Se tem uma de 90, uma de 5, uma de 30, uma de 15. E que você anseia voltar para compartilhar com ela tudo que está no seu coração. Seus medos, suas dúvidas, suas alegrias. Fazer planos de vida conjunto. Hoje, como eu falei, a pessoa fala, bom, é onde eu durmo. Não, mas espera aí, eu estou dormindo no carro. Onde que está o teu lar? Existe lar na tua vida? Você está construindo um lar na tua casa? Porque a maioria das pessoas chega no fim do dia, eu já ouvi várias vezes esse aconselhamento, e fala, quando eu penso que eu tenho que chegar em casa e que ainda o fulano ou a fulana vai me encher a paciência com isso, as crianças não sei o quê, não sei o que lá, nossa, aí eu vou para o happy hour. Aí eu vou arrumar alguma coisa para fazer, para estar em casa o menos possível. Esses que verbalizam isso ainda conseguem admitir para si mesmos, Menos mal, porque aí o Espírito Santo pode trabalhar essa vida. Porque é pela confissão, pela admissão do que está em nós, que o Espírito Santo pode limpar o que está em nós. Mas muitas vezes a gente nem admite. A gente se mantém no orgulho, na pose. Não é assim. Minha vida que é muito ocupada.
Se a tua vida é tão ocupada a ponto de as pessoas do lugar onde você vive e habita e que você chama de família não serem prioridade para você, tem algo errado. E não serem prioridade material para você, né? Estou bem com meus filhos, garanti a escola. Amém. Mas você precisa ir além. E aí nós estamos exaustos, cansados. Por quê? Porque essa roda que nós vimos lá nos consome. A gente come mal, dorme mal, se sobrecarrega. Ter tempo de lazer é necessidade do ser humano. Está a dica lá desde Gênesis. Trabalhou 6, descansa 1. Não importa se é no sábado, se é no domingo, mas para. Você precisa, fisicamente, psiquicamente, nós somos uma unidade. Né? Não adianta parar o corpo e não parar a mente, não adianta parar a mente e não parar o corpo. Você entra em colapso de estresse do mesmo jeito. Hoje, as pessoas, se têm um tempo parado, elas ficam aflitas. Não, eu esqueci alguma coisa. Ou, eu não estou sendo produtivo. Uma neurose de pecinha de engrenagem que está na nossa cabeça. Eu sou mais uma peça da engrenagem. Como é que essa peça está parada? Você não é uma peça da engrenagem. Você é uma flor do jardim de Cristo. Você precisa de ar, de lazer, de luz, de sol, de descanso, de confraternização. E agora eu quero apresentar alguns dados para você, se você acha que isso é exagero meu. Já ouviu falar do transtorno de dependência de tela? Porque hoje as pessoas não procuram esse lazer. Vamos num parque, vamos no cinema, vamos no teatro, vamos ao zoológico, ao jardim botânico. Criança conhece bicho hoje por livro ou internet, né? Nunca foi no zoológico. Não sabe o impacto. Eu lembro uma vez, um menininho pequeno que nós levamos num grupo para o zoológico, ele olhou, ele deu um grito. Meu Deus, olha o tamanho do elefante! Ecoou assim no zoológico. De tão impressionado que ele ficou. Ficou impressionado com outras coisas também. Olhou para o chão, olha o tamanho do negócio, do cocô que ele faz. O menino ficou assim. Né? Nós temos várias histórias, eu não sei se alguma dessas já chegou no teu ouvido, de filhos de classe A, de executivos, que pegaram nojo de tomar leite depois que descobriram que vinha da vaca, porque achavam que vinha da caixinha. Aí, quando foi para um hotel fazenda e viu tirar leite da vaca, pegou nojo e não tomou mais leite. O que é isso? Nós estamos partindo para isso, para conhecer flores, plantas e animais, os que ainda existem, né? No mundo digital. Aliás, lá eles vão ficar eternizados. Né? A gente pode matar tudo, que não tem problema, está lá na enciclopédia digital. Filmado, registrado. Como é que está isso? E aí nós vemos surgir transtorno de tela, uma dependência de tela digital que todos nós estamos desenvolvendo, mas que para adolescentes e crianças que estão ainda com metabolismo, com a estrutura orgânica em fase de crescimento, piora e afeta mais ainda. Né? A Associação Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o país da cultura digital, né? Olha que curioso, está fazendo uma pesquisa, porque já vem há alguns anos e vai durar pelo menos mais 20, com 11 mil pessoas, de 21 cidades diferentes dos Estados Unidos, para medir os efeitos da dependência de tela na cabeça. Algumas informações, que são essas que estão ali, já tem. Altera fisicamente o cérebro e também na funcionalidade do cérebro. O nosso cérebro tem uma característica que chama plasticidade. Ele pode ser alterado na estrutura física e na forma de funcionar. E a tela digital interfere nisso, mexe com isso. Principalmente aonde? Adivinhem, no lóbulo frontal. A Associação Internacional de Neurologia Infantil também tem pesquisas que batem com esse resultado aqui. Está afetando exatamente o lóbulo frontal. Capacidade de aprendizado, por exemplo, de comunicação,
de raciocínio lógico, que pela matemática você percebe, as crianças estão perdendo, estão aumentando a dificuldade, está aumentando a dificuldade das crianças lidarem com o idioma e com a matemática, que envolve lógica e associação. Está afetando exatamente a região do nosso cérebro, onde nós temos a capacidade de discernir e exercitar a moralidade, região que processa o teu entendimento de que comportamentos são adequados ou não socialmente. Só o ser humano tem isso, né? Capacidade de discernir relações sociais. Por isso que para nós o incesto é um erro, para o bicho não. O bicho não sabe qual é a relação dele com outro bicho. Mas a tecnologia está afetando exatamente essa região. Então, a nossa tendência é ir para um rumo de humanidade onde o respeito, o limite do eu-outro vai desaparecer, tudo que for violência e generalidade tende a aumentar, porque eu não considero mais o outro. As regiões de processamento de empatia e compaixão estão sendo afetadas. Olha o quão sério isso é. Né? E adolescentes, aumenta a incidência de estado melancólico e depressivo. Mexe com a dopamina, que é um dos neurotransmissores que entra no ciclo do vício. Se vocês acham que isso é coisa lá de fora, o Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, já tem um núcleo de dependência tecnológica e de apoio familiar. Porque os organismos são diferentes. Tem gente que resiste mais à dependência, outros não, de qualquer coisa. Então, tem pessoas que chegaram a tal ponto do vício de tela digital, de computador, celular, o que for, que estão precisando fazer tratamento. E a família está sendo orientada como dependente químico. São Paulo, 2020, Hospital das Clínicas. Não estou falando de filme de Hollywood de aqui para 40 anos. Ontem ou antes de ontem, eu peguei uma notícia, publiquei no Facebook, eu falei, gente, as pessoas precisam acordar. Já foi feito o primeiro experimento de comunicação de neurônio humano com neurônio artificial de computador. Porque até 2045 pretende-se que nós estejamos acoplados às máquinas. Então, você não vai mais ter um celular, você vai ter um chip implantado aqui, que você aciona e você mexe no ar, que você vai ver as informações que você quer. Aqui estão só algumas citadas, né? Memória, concentração. É só a gente perceber como as crianças e os adolescentes estão com dificuldade de memória e concentração. Sabe essa onda de tem déficit de atenção? Que também banalizou. Tudo é déficit de atenção. Não. A maior parte das crianças diagnosticadas com déficit de atenção não tem déficit de atenção. O déficit de atenção é um problema neurológico de nascimento. Tem muita criança tomando Ritalina, que é um veneno, porque ela não tem a atenção do pai e a mãe dentro de casa. E ela recebeu um tablet na mão dela desde 1 ano e meio, 2, para não encher a paciência do pai e da mãe. Porque é uma babá bem mais barata do que pagar o serviço de uma babá. R$200, R$150, você compra um tablet. Essa associação também mediu efeitos de aprendizado de criança nesses softwares. Não, é bom para a criança. Ela aprende a empilhar bloco lá. Ok, vamos ver se ela consegue transpor o aprendizado para o bloco físico. Não, não conseguiu. Ela aprendeu a desenvolver a capacidade dela de touch, né? Então, até o uso da tecnologia para o ensino tem fase etária certa para ser introduzido. Não estou fazendo nenhuma apologia contra a tecnologia. Eu estou fazendo uma apologia contra a nossa inércia diante da tecnologia. Por quê? Por que nós saltamos da questão de lar para cá? Porque também é na área de coaching, é na área de psicologia, em tudo quanto é área que estão sendo feitas pesquisas sobre a dinâmica familiar. Porque agora está na moda falar que esse papo de família é relativo.
Isso é coisa de crente, né? E o mundo todo está crescendo a cristofobia no mundo, né? Estão pegando aversão aos cristãos. Nem vou parar para falar por quê, né? Tem tanto mau testemunho aí que dá até para entender, né? Mas, enfim. E também porque Satanás está fomentando isso. E aí, nessas pesquisas, os lares cristãos não são diferentes. O que está acontecendo? Por que família? Já se tem todo um levante contra a família, porque, na verdade, é uma oposição ao cristianismo, e as próprias famílias cristãs não estão dando bom testemunho, porque as relações dentro dos lares estão digitalizadas. Então, crianças que estão acostumadas a entrar em casa, elas vão direto para o quarto delas, porque tem a TV lá, tem o celular dela, o computador dela, o que for. O pai e a mãe vai cada um para um canto, o casal também. Você não tem mais casamento, você tem sociedade, né? Você tem uma microempresa em dupla ali. Você não tem casamento. Porque o próprio casal não tem um tempo para si, não cultiva a relação, não se afasta disso tudo para voltar a namorar, para cultivar um namoro a vida inteira. Precisamos resgatar, por exemplo, jogos de tabuleiro, que é o tipo da diversão que você mexe com a família toda, brinca, se diverte. Tem criança que nunca ouviu falar disso, não vou nem perguntar aqui, tá? Para ninguém passar vergonha. Outro dia eu vi uma criança, quando eu falei, jogo de tabuleiro, o que é isso? Tem jogos, nunca vi isso. Continuam existindo os jogos de tabuleiro. Continuam existindo passeios e atividades acessíveis em parques, em cinema, em teatro, quanta exposição, quanta coisa que vai enriquecer no conhecimento e vai ser um dia diferente. Não quer gastar dinheiro? Investe num jogo de tabuleiro e junta a família. Tem o tempo de usar, deixa o teu filho usar a tecnologia, porque o mundo vai ser todo digitalizado. Você não vai botar o seu filho a par disso, porque senão ele vai ser o que ele vai fazer da vida dele, né? Mas, assim, controle, não se acomode de que está lá distraído, pelo menos eu vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer dentro de casa. Não entre nesse comodismo. Porque é aquela velha história, quando a gente não conhece a palavra de Deus, menos mal, né? O julgamento é outro. Agora, quando a gente conhece, né? Era melhor você não ter me ouvido hoje. Sinto te informar. Agora você não tem desculpa. Toda essa dinâmica é a contramão do Evangelho, da nossa fé. A nossa fé, o princípio da nossa fé é relacionamento, é gente. E é isso que está morrendo. As pessoas estão procurando relacionamento com inteligência artificial. No Japão, isso já é uma realidade. Começaram a pensar robô no mundo inteiro para serviços domésticos. Agora, a linha de maior investimento de robôs robôs que vão suprir a parte afetiva e sexual do ser humano. E vocês pensam que isso está em planejamento? Já existe robôs num nível de tecnologia que parece pele humana. Olha que doideira. Então, eu não me dou com gente, mas vai ter uma inteligência artificial lá programada, curiosamente, por um ser humano, para ir se desenvolvendo por conta própria para me atender. E outras demandas aí que vão surgir. As inteligências artificiais já tem, né, em alguns aplicativos. Eu fico tão irritada com isso. Né? Você quer telefonar, você quer ouvir gente, você quer tirar uma dúvida específica, não dá. Porque o aplicativo te domestica, o atendimento telefônico te domestica e você não é mais tratado como pessoa. E aí, como é que nós vamos lidar com isso? Né? Bom, não sei o tempo, já é quase 1 hora. Aquele relógio está certo, eu já me assustei. Vou parar por aqui, nem vou apresentar outra tela lá, porque alguns elementos eu já falei aqui. Pense nessa relação eu-outro, como está na sua vida. Pense nessa relação de planejar e agir, como é que está na sua vida. Pense na relação manutenção de vida e vida verdadeira.
Última coisa que eu vou falar. Você não enxerga a vida como o Evangelho manda você enxergar. Quando eu pergunto para alguém como é a sua vida, a pessoa começa a descrever a rotina semanal dela. Eu acordo às 6 horas, eu levo o filho na escola, eu faço... Isto não é vida, se você ainda não sabe. Isso é manutenção da vida. A vida verdadeira vai além disso. Todas essas atividades que você faz durante a semana são meios para o verdadeiro fim, que é a tua vida em Cristo. Então, se você tem trabalho, se você leva livro para a escola, filho para a escola, limpa a casa ou faz qualquer coisa, isto não é a tua vida, são atividades de sustentação da tua vida. Então, não baixe o olhar de Cristo para baixo do horizonte, porque você vai entrar nessa mecânica de confundir rotina diária com vida. E aí perde o sabor, porque você não vai encontrar Deus nisso. Você só encontra Deus além disso, entendendo que isso é um mero suporte para o verdadeiro propósito de você estar na existência, que é descobrir quem você é com Deus. Não é ter trabalho, ter emprego, ter isso, ter aquilo. Isso vai ficar por aqui. Agora, relacionamento é o que você vai levar daqui. Ou não. Depende de você. Amém? Deus abençoe.